Olá, muito bem-vindos ao estudo bíblico semanal da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre. Estudo que é publicado em todas as sextas-feiras. Hoje nós queremos concluir uma pequena série de 3 estudos sobre a Epístola de Paulo aos Colossenses, iniciada há 2 semanas atrás. Vamos considerar especialmente os capítulos 3 e 4 desta epístola. E antes de entrar propriamente nesses 2 capítulos finais, vamos dar uma olhada nos capítulos anteriores, capítulo 1 e 2 desta epístola. O que acontece? O apóstolo Paulo está preso em Roma, preso por pregar o Evangelho. Então, que fique bem claro. E enquanto ele está em Roma, ele recebe a visita de 2 colaboradores lá da igreja de Colossos, o Epáfras e o Onésimo. E estes chegam a Roma e trazem notícias da igreja lá de Colossos. Notícias boas e também notícias preocupantes. E a partir destas notícias, o apóstolo prepara a sua epístola, a carta de orientação, que é encaminhada para os cristãos daquela igreja. E olhando para trás, nós vamos ver que as notícias boas que são trazidas, elas dizem a respeito à fé e o amor dos cristãos lá de Colossos. E o apóstolo fica muito feliz em ouvir de que os cristãos de lá estavam firmados em Cristo, firmes na fé e também no amor cristão, no amor mútuo. E fé e amor, consequentemente obras de amor, eles são vitais na vida da igreja cristã. Então Paulo se alegra, ele ora pelos cristãos e dá graças a Deus. Mas com respeito às notícias preocupantes, o que estava acontecendo lá em Colossos? Havia a infiltração de pregadores e de doutrinas que estavam desvirtuando o Evangelho de Cristo, especialmente pregadores que diziam que a obra de Cristo precisava ser completada com cerimoniais e com rituais para que ela fosse válida e fosse completa. E isso estava confundindo os cristãos lá de Colossos. E por isso o apóstolo lembra que a obra de Cristo, a sua morte e sua ressurreição, o derramamento do seu sangue para purificar os pecados era suficiente para a salvação humana, porque esta obra Deus realizou para salvar o ser humano e nenhuma obra humana seria capaz de completar aquilo que Jesus Cristo fez. Mas para afirmá-los bem, o que faz o apóstolo? Ele lhes lembra do batismo. Então o capítulo 2, ele enfatiza bastante isso. Paulo lembra aqueles cristãos dizendo, olha, vocês morreram com Cristo no batismo e renasceram com Cristo para uma nova vida. Portanto, cerimoniais e rituais não devem mais escravizar vocês. Coisas da antiga aliança não devem mais escravizar vocês. Vocês são pessoas que morreram com Cristo e renasceram com Cristo para uma nova vida. Então, Paulo enfatiza muito a ação de Deus no batismo e o batismo na vida deles. E por isso ele insiste, não se deixem escravizar, não se deixem enganar, não se deixem enredar por qualquer ensinamento ou por qualquer doutrina. Lembrem, vocês são batizados. E é exatamente a partir do batismo que nós iniciamos os capítulos 3 e 4 desta epístola. E com eles eu quero finalizar então essa pequena série. O capítulo 3, ele exatamente parte do batismo, enfatizado no capítulo 2. E aí o apóstolo inicia dizendo assim, portanto, se vocês foram ressuscitados com Cristo, morreram com Cristo no batismo e renasceram com Ele,
para viver uma nova vida, então, agora, busquem as coisas lá do alto. É a primeira ênfase que o apóstolo dá. E o capítulo 3, ele é muito prático. E eu quero dar destaque especialmente a alguns verbos, porque os verbos apontam para a ação daqueles que são batizados. E como eles vão viver, como eles vão agir nas mais diferentes situações, como eles vão se relacionar. E vocês vão observar que a ênfase realmente está em alguns verbos. E o primeiro verbo é este: vocês são batizados, então busquem as coisas lá do alto. Pensem, verso 2, capítulo 3, 2, pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Sabe, quando o apóstolo diz busquem as coisas lá do alto, ou pensem nas coisas lá do alto, ele não tem em mente uma realidade geográfica, lá em cima ou aqui embaixo. Não, ele enfatiza as coisas excelentes, as coisas espirituais, as bênçãos maravilhosas que nós recebemos no batismo, pela água e pela palavra. Nós agora estamos numa união com Cristo, nós fomos unidos com Cristo. A nossa vida ganha uma perspectiva nova, portanto, ocupem-se. Ocupem-se com essa nova realidade e não se deixem dominar tanto pelas coisas que são aqui terrenas. Não deixem que o vosso foco esteja apenas no que é terreno, material e que é perecível, mas busquem, pensem, olhem para as coisas excelentes que vocês têm em união com Cristo, porque vocês são batizados. E aí, a partir do verso 5 do capítulo 3, Paulo enfatiza muito agora uma luta, porque quando nós fomos batizados, nós morremos com Cristo, a culpa nossa está perdoada. Agora, a natureza pecaminosa, ela ainda está presente em nós, mas nós recebemos uma nova vida, porque nós renascemos com Cristo. Então, agora se processa em nós, na vida do cristão, aquela luta da nova natureza com a velha natureza, ou seja, com aquilo que é próprio da nossa natureza pecaminosa, em contraste com a nova vida que nós recebemos em Cristo. E a vida cristã é também uma vida de luta. O Lutero chama isso de a luta entre o velho homem e o novo homem. E Lutero, no Catecismo, enfatiza muito isso, que o nosso velho homem, ou a velha natureza, deve diariamente morrer, ser afogada em sincero arrependimento, para que a nova vida apareça cada vez mais. E esse é o foco do apóstolo aqui na carta aos Colossenses. Então, novamente, eu continuo dando ênfase aos verbos. O apóstolo escreve, verso 5, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Façam morrer isso. Como? Pelo reconhecimento do pecado e pelo arrependimento. Façam morrer o quê? 2 pontos, o apóstolo continua. A imoralidade sexual, a impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Façam morrer isto pelo arrependimento diário, porque estas coisas são próprias da natureza humana. E o apóstolo diz, façam com que elas façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. E ele inclusive diz que foi por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, o verbo, façam morrer. Adiante no verso 6 ele usa outro verbo, abandonem. Agora, porém, abandonem, se desfaçam de quê? De todas estas coisas. E aí ele cita outras. Abandonar a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no falar.
E ele vai adiante: não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Vários verbos aqui, né? Então, primeiro, façam morrer, agora abandonem. O abandonar enfatiza ou se refere a isso, né? Deixem de lado e coloquem isso de lado. O que? A ira. Isso não é próprio mais dos que foram batizados, dos que morreram e renasceram para uma nova vida. A ira, a raiva, deixem isso de lado. A maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no falar. Vejam, Paulo enfatiza agora o relacionamento dos cristãos, né? Entre eles e em relação aos de fora, aos que não são cristãos. E qual é o argumento que Paulo usa? Novamente o batismo. Porque ele diz: deixem isso de lado, abandonem isso. Por quê? Porque vocês já se despiram da velha natureza e já se revestiram da nova natureza. Isso é obra de Deus em nós através do batismo. Então, pensem nisso, considerem isso, voltem sempre a isso. E eu achei muito interessante uma frase que alguém disse, que a fé cristã é um constante voltar ao batismo, e isso é verdade. Então, em meio às tentações, em meio aos problemas, em meio à natureza pecaminosa que nós sentimos, nós sempre precisamos voltar ao batismo. Estou unido com Cristo. Eu renasci para viver uma nova vida. E o apóstolo insiste nesse ponto. Ele continua no verso 12: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se. Se até aqui ele usou os verbos para dizer o que deve ser abandonado, o que deve morrer, agora ele vai para o outro lado e enfatiza aquilo que deve aparecer, aquilo que deve se mostrar. E aí ele diz: revistam-se de quê? De profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Tão necessário isso no relacionamento humano, na parte prática da vida cristã. Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E tem mais, no verso 13 ele diz: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. É vital isso aí, né? É o ponto prático da vida cristã. Suportem-se uns aos outros. Nesse sentido, por amor, eu suporto também as fraquezas do meu próximo. Eu não vou, digamos, responder com a mesma moeda caso eu seja ofendido, digamos, mas eu vou suportar em amor as fraquezas e os pecados do meu próximo. Eu não vou retribuir na mesma moeda e assim por diante, entendem? Então, suportem-se. E também este verbo sempre tem esse sentido de ser suporte também ao nosso próximo. Perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo. De onde vem a capacidade para perdoar? Porque esse é um ponto bem difícil. E aí o apóstolo continua. Quando ele diz perdoem-se mutuamente, ele continua: assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Né? Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Onde é que está a força para perdoar? Onde é que está a atitude, a iniciativa para perdoar? Está exatamente no perdão que nós recebemos de Cristo. Tá? E observem, Jesus Cristo não pediu que nós primeiramente pedíssemos perdão a Ele, que nós mudássemos nossa vida para Ele então nos perdoar. Não, Ele nos perdoou. Ele pagou pela nossa culpa. Ele assumiu
o nosso erro, né? E Ele nos perdoou, Deus nos perdoou em Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Muitas vezes a gente quer condicionar o perdão para novas atitudes do outro. Não, o perdão é dádiva, o perdão é entregue, independente da atitude do outro. Por isso, o apóstolo enfatiza isso: perdoem uns aos outros, assim como o Senhor perdoou vocês em Cristo. Verso 14, esses versos aqui são de uma riqueza impressionante. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados. No verso 2, o apóstolo disse assim: não deixem que ninguém se coloque como juiz sobre vocês. Não deixem que as pessoas julguem vocês por causa do que vocês comem ou bebem e assim por diante. Agora ele coloca o verdadeiro árbitro. Quem é o juiz? Ou quem é árbitro? A paz de Cristo é o árbitro em vossos corações. E sejam agradecidos. Mais um destaque importante: sejam agradecidos. Tem tanta coisa para agradecer. Então olhem na vossa união com Cristo, observem as dádivas de Deus e observem os motivos que vocês têm para agradecer. E o ponto central, eu diria assim, para esta ação prática da igreja, como pessoas batizadas, está no verso 6, para que ela tenha continuidade. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais e com gratidão em seus corações. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. De onde vem a força para essa ação cristã de amor, de perdão, de paz constante e contínua? Vem da nossa união com Cristo, ouvindo sempre de novo a sua palavra, orientando-nos por aquilo que Ele nos diz. E observem que Paulo coloca isso como uma coisa mútua. Instruam-se e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, ou seja, em tudo aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Pois bem, aí mais para a parte final do capítulo 3, então o apóstolo fala agora de alguns deveres práticos dentro da família e na sociedade e na igreja. Ele colocou, os verbos enfatizaram isso. Vou rapidamente repeti-los. Busquem as coisas excelentes, pensem nas coisas lá do alto, façam morrer aquilo que pertence à natureza pecaminosa, abandonem a ira, a raiva, o ódio, essas coisas todas. Por quê? Porque vocês já se despiram e se revestiram da nova natureza, nova ênfase no batismo. Portanto, agora, continuamente, revistam-se de bondade, de mansidão, de amor, de paciência, suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente e que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam-se e aconselhem-se em toda a sabedoria. Bom, isso agora ganha um desdobramento prático na vida. Por isso, nos versos 18 até o final do capítulo 3, até o verso 25, nós temos os deveres dos cristãos, os deveres das esposas, os deveres dos maridos no relacionamento conjugal, os deveres dos filhos e dos pais no relacionamento de pais e filhos, no relacionamento profissional ou social de servos e de senhores, poderíamos dizer de autoridades e de cidadãos. Então tudo isso agora o apóstolo enfatiza, tá?
Então, por exemplo, quando ele fala dos filhos, ele diz: em tudo obedeçam aos seus pais, pois isso é agradável diante do Senhor. Quanto aos pais, não irritem seus filhos para que eles não fiquem desanimados. E a mesma orientação de esposas e maridos, de servos e de senhores. Pois bem, uma vez colocado isto no capítulo 3, repito, considerem lá os verbos. O verbo aponta para a ação. A vida cristã é uma vida de ação, firmada na fé, é uma vida de atitudes no amor, atitudes de amor. Ali está a ênfase. Pois bem, e o apóstolo então termina a epístola com saudações, e elas são igualmente importantes. Ele dá conselhos finais e depois saudações. Nós temos no capítulo 4, os versos 2 a 6, que são conselhos finais. E depois os versos 7 até o final são saudações. Nos conselhos finais, 3 vezes o apóstolo solicita a oração, recomenda a oração. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Verso 4. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Orem, vejam, por vocês, orem e vigiem. O foco está em nós, a vigilância. Depois, orem pela pregação da palavra, pela pregação do Evangelho. E, finalmente, orem para que o mistério, que é Cristo, se torne conhecido de muitas pessoas. No verso 5, ele dá um outro conselho, dizendo: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitem bem o tempo, e que a palavra dita por vocês seja agradável. Bem importante isso, porque a fé cristã, ela se mostra na palavra, sem dúvida. A vida cristã, ela é divulgada na palavra, mas ela é muito também divulgada nas atitudes dos cristãos. Se eu falo do amor de Deus, mas se a minha atitude não corresponde a isso, a minha palavra se torna infrutífera. Por isso, esse conselho: sejam sábios no modo de agir, aproveitem bem o tempo, e que a palavra de vocês seja sempre uma palavra agradável para com as pessoas. Nas saudações finais, Paulo escreve assim: quanto à minha situação, Tíquico, amado irmão, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Paulo manda essa epístola junto com um servo que é enviado, de nome Tíquico. E Paulo diz: olha, sobre a minha situação, minha prisão aqui em Roma, ele vai dar todas as orientações. E aí ele relaciona aqueles que mandam abraços para a igreja de Colossos. Que coisa legal isso, né? Quando os irmãos se saúdam, lembrem esse manda abraço, esse está orando por vocês. Isso é tão importante que seja praticado na igreja também em nossos dias. Então o apóstolo, no verso 10 do capítulo 4, ele escreve: Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé, estão mandando saudações para vocês. Também Jesus, conhecido por Justo, manda saudações. Epafras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Lembram, o Epafras foi aquele que foi até Roma e levou as informações. Então agora Paulo diz: o Epafras, que é da igreja de vocês, manda saudações para vocês. E no verso 14 ele cita mais um:
Lucas, o médico amado, também Demas, mandam saudações. O Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, que escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos, um médico que acompanha o apóstolo em muitas situações. Ele também manda saudações para os cristãos de Colossos. E aí ele dá uma recomendação bem importante. Já no verso 15, saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Agora o verso 16. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. Assim, a escritura do Novo Testamento vai se estabelecendo. Esta epístola que Paulo escreve aos cristãos de Colossos, ela é endereçada para a igreja de Cristo. E não apenas exclusiva lá da igreja de Colossos. E Paulo recomenda isso. Depois que vocês leram a epístola, encaminhem ela também para Laodiceia. E vocês leiam também a epístola que eles receberam, para que assim a mensagem de Cristo vá se espalhando, vá se concretizando na vida das pessoas. E a última palavra de Paulo lembrem-se das minhas algemas. Lembrem-se sempre que eu estou preso por causa do Evangelho. Então, não esqueçam de mim. É o pedido do apóstolo. E ele dá a bênção com a palavra: a graça esteja com vocês. E assim eu concluo também essas pequenas reflexões em torno desta epístola de 4 capítulos, tão importante, tão significativa para a igreja. E eu diria assim, olha, se tem uma palavra assim que está presente, nem sempre escrita, mas que está presente no pensamento do apóstolo, é a palavra: vocês foram batizados, vocês morreram com Cristo e renasceram com Ele para uma nova vida. E isso influencia diretamente nossas palavras e nossas atitudes. Que Deus abençoe essa reflexão em sua vida e que a graça esteja com você. Esta é a saudação de Paulo no final desta epístola. Um grande abraço, até o nosso próximo estudo.